Sempre muito bom estar aqui com você no programa Cabeça para Cima, que você sabe, né? Pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. Essa parte, né, de a gente poder estar na internet também nos ajuda a chegar até você onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Mesmo que você não tenha um canal de televisão da Boas Novas aí na sua cidade, você pode nos assistir pela internet. É muito bom poder contar com a sua companhia. Obrigada pela companhia e audiência. Nós estamos aqui para abençoar você, para acompanhar você, para falar com você sobre temas que façam diferença na sua vida. Portanto, você pode mandar para a gente a sua sugestão de tema, aquilo que você quer ter uma segunda opinião e que a nossa produção vai buscar gente especializada para que a gente possa conversar com você, tá bom? E vocês já sabem que nessa introdução do programa eu gosto também aqui de agradecer a você, querido semeador de Boas Novas, que tem entendido a nossa missão, tem orado pela Boas Novas, tem contribuído financeiramente para nos ajudar nesse processo de transmitir Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que Deus abençoe você, que Ele possa honrar a tua visão e a tua dedicação em semear no reino de Deus, que Ele possa atender os desejos do teu coração e te cobrir de graça e de misericórdia em todos os momentos da tua vida. Essa oração nós também fazemos para todos vocês que nos acompanham, porque nós queremos e rogamos a Deus bênçãos e bênçãos abundantes sobre a vida de todos vocês. Essa é a missão da Rede Boas Novas, abençoar vidas. No Cabeça para Cima de hoje a gente vai conversar com você sobre um tema que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, aí um momento de Olimpíadas, de esporte, essa questão toda, né? Porque uma criança, muitas vezes, ao longo da sua vida, ela tem contato com o esporte pela primeira vez na escola, através das aulas de educação física. A manutenção dessa prática esportiva depois vai depender dos pais, vai depender da família, vai depender, às vezes mesmo, de uma visão correta sobre a importância do esporte. Nós hoje vamos falar sobre a criança e o esporte aqui no Cabeça para Cima, porque nós acreditamos que entender a importância do esporte na vida de uma criança e também os benefícios disso na vida adulta podem ajudar nessa alavancagem e na manutenção dessa exposição da criança ao esporte. Vamos falar, portanto, sobre a criança e o esporte. Começamos com o nosso informativo. O esporte na fase infantil é importante não apenas para o desenvolvimento físico e motor das crianças, mas também para o desenvolvimento social delas. A partir de regras e condições, os baixinhos conseguem compreender formas de relacionamentos, competindo e ajudando uns aos outros. Segundo especialistas, os esportes coletivos, como o basquete, vôlei ou futebol, proporcionam trocas de experiências. Os esportes individuais, como tênis ou ginástica olímpica, exigem bom autoconhecimento, atenção individualizada e são bastante direcionados para um objetivo a alcançar. Quando a atividade física é tratada como brinquedo ou diversão, sem regras, há mais chances de conquistar a criança. Dados da Academia de Pediatria mostram que 75% das crianças obrigadas a praticar esportes de que não gostam deixam de praticá-los por volta dos 15 anos, com grandes chances de tornarem-se sedentárias. Pois é, né? A gente já vê aí uma série de informações que nos ajudam a entender aí a importância do esporte na vida de uma criança. E esse é o tema que a gente quer conversar hoje. Temos vivido um tempo, né, onde a gente vê tantas histórias de superação, a gente vê a importância do esporte impactando a vida já de pessoas adultas e a gente se pergunta, qual é de fato a importância disso? Como que uma criança pode tirar proveito ou na sua formação, que diferença faz ela praticar um esporte ou não praticá-lo? Criança e esporte é o nosso tema e para falar sobre ele, recebo aqui no estúdio a Tatiana Costa, ela que é professora de Educação Física. Muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça para Cima. Legal. Obrigada. Eu vim para falar um pouquinho sobre como que isso funciona na prática no exercício físico das crianças. Isso aí, muito bom, muito bom. E a gente está aqui numa expectativa, viu, de ouvir você. Também conosco, Raul Spitz, ele que é psicólogo
na verdade, psicólogo e psicanalista, né? Muitíssimo obrigada por estar aqui. Isso é a primeira vez aqui no Cabeça para Cima. Primeira vez, um prazer estar aqui, podendo contribuir com alguma coisa, do desenvolvimento da criança e poder aprender também com o pessoal aqui, que eles puderem me ensinar. A gente poder entender os impactos, né? Nessa construção da personalidade, na construção, né? de uma série de coisas na criança. Muito bom poder ouvir um psicólogo aqui a respeito disso. E completa o nosso time a Camila Salustiano. Camila, que também é psicóloga clínica e é psicóloga esportiva. Obrigadíssima por também voltar aqui no Cabeça. Eu que agradeço. Isso aí, muito bom. Gente, não tem momento mais oportuno, né, para a gente falar sobre esse tema. A gente imagina assim, todo mundo muito envolvido com Olimpíadas, esporte, etc. A própria criançada, né, está motivada nesse tempo aí para a gente falar sobre um tema assim da maior relevância, né? Esporte, ele faz mesmo diferença. A gente está acostumado a falar, atividade física é bom, né? É bom porque fortalece os músculos, etc. e tal. Eu acho que ninguém tem dúvida dos impactos da atividade física ou do esporte na questão da constituição física. Mas é só nisso que o esporte vai influenciar? Até onde o esporte ajuda, influencia? É importante já na infância. Assim, eu como professora de educação física e atleta amadora também, sempre pratiquei esporte desde pequenininha e eu posso falar isso tanto pela parte acadêmica quanto a parte prática também. E eu vejo assim que o exercício físico, ele, como a senhora falou, não é só a parte motora que trabalha a parte social, trabalha a parte intelectual da criança, trabalha a parte emocional. Você tem é uma ferramenta que você tem em mãos para você construir melhor o caráter daquela criança. E isso reflete não só dentro do âmbito esportivo, mas isso também reflete em casa, com a família, reflete na escola, reflete com os amigos e vai refletir lá na frente depois, quando já tiver um adulto formado, você vai poder olhar aquele adulto e vai ver que ele vai saber lidar com situações, porque antes, quando ele era criança, ele pôde aprender, ele pôde vivenciar, ele pôde ser trabalhado no psicológico dele, no emocional dele, e depois de adulto, as atitudes dele vão ser diferentes. Meu psicólogo. Sim, assim como a Tatiana falou, acho que fundamental, né? O esporte, ele não é necessariamente preciso ser realizado para que a criança venha se desenvolver, mas como ela muito bem falou, uma ferramenta muito boa, né, de inserção, né, em uma série de questões que não apenas o desenvolvimento motor e físico, desenvolvimento psicológico, social, de interação, de entendimento de regras, de entendimento de limitações, mas também na constituição do sujeito, da criança como um cidadão, né? Futuro, um adulto que venha ter um entendimento quando mais velho, que possa ser um pouco mais afinado com relação ao meio onde ele vive. É um meio coletivo, é um meio onde ele não vai estar sozinho sempre vai depender do outro para poder realizar suas práticas, sejam elas quais forem. Então, o esporte sendo introduzido da mais tenra infância, inclusive, até de 0 a 2 anos, como é que o esporte pode ser trazido para a criança, levado para a criança, né? De que forma? Será que dá para ensinar natação para uma criança de 1 ano e meio? Até dá, mas não é no sentido de focar no ensino de nadar, ensinar crawl nem nada de costas, mas poder talvez disponibilizar um ambiente agradável, um ambiente que ela vai descobrir, né? Ser capaz de poder desvendar, desbravar um ambiente novo, que ela vai, através das experiências, poder, aos poucos, criando as suas hipóteses da vida, do que é viver. E indo encontrar o que de fato a hipótese vai se considerar e o que de fato não, ela vai ter que continuar criando. Muito importante. Quando a gente fala assim, né, sobre essas questões, parece tão amplo que a gente fica se perguntando assim, como que pode, né, influenciar em todas essas questões. E, de fato, a gente precisa entender isso, né, precisa entender esse processo, essa influência. Por que o esporte mexe com tantas áreas da nossa vida, né? Complementando, né, o que a Tati e o Raul disseram,
o grande doutor João Ricardo Kozak, que é um grande psicólogo esportivo, que eu me espelho muito, ele sempre fala, e eu concordo muito nisso com ele, a criança no esporte é uma questão pública, é uma questão de saúde pública, né? Então, assim, a gente trabalha motricidade ampla, a gente trabalha socioemocional, a gente trabalha antes de tentar trabalhar um atleta, a gente trabalha primeiro construir um cidadão, construir a personalidade daquela criança. Então, integra tudo. Integra de tudo um pouco, o emocional, o social, a saúde, a motricidade. Então, engloba realmente tudo isso. Uhum. E para se desenvolver com todos esses quesitos juntos, fica mais fácil. Claro, como ele disse também, não precisa do esporte para a criança se desenvolver, mas é uma grande ferramenta a ser usada. Uhum. Nessa colocação, né? Uma criança que não pratica esporte, ela se desenvolve também? Claro que se desenvolve, né? Uhum. Mas o esporte, ele pode ajudar de uma maneira muito significativa. O esporte, quando a criança aprende essa questão, né? Princípios, valores, algumas habilidades que vocês colocarem, que a gente vai entrar um pouco mais nela. Mas quando ele aprende isso na infância, através do esporte, isso se consolida de uma maneira mais concreta, é mais fácil ele aprender isso, aprender a dividir, aprender a trabalhar em equipe, aprender a perder, por exemplo. É mais fácil aprender isso através do esporte do que outras formas? Eu acredito que com as ferramentas certas, pelos profissionais envolvidos, pode ser muito mais fácil para a criança conseguir compreender. Mas aí vai depender também dos profissionais envolvidos, porque o esporte em si, ele não vai te ensinar. Tem que ter os profissionais ali para poder direcionar, disciplinar, dizer como é que são as regras. Uhum. Eu também vejo a questão de que essa parte da infância é o momento em que ela está formando o caráter dela. E aí, como ela disse, se você souber utilizar essa ferramenta, por isso da importância dos profissionais, sabe? Porque é muito mais do que simplesmente você chegar e entregar brinquedos ou jogos para elas fazerem. É muito mais do que isso, porque você estudou aquilo, você sabe o que precisa ser trabalhado, como deve ser trabalhado. E aí, quando você consegue ter essas ferramentas em mãos e utilizá-las, realmente essa criança ela vai crescer e vai se tornar um adulto diferente. Isso é bíblico, ensina a criança no caminho que ela deve andar, né? E ainda quando ela estiver grande, velhinha, ela não vai se esquecer daquilo. Uhum. E então a gente vê isso não só na palavra, mas a gente vê isso cientificamente e a gente vê isso também empiricamente observando aquilo. A criança, quando ela está em fase de gestação na barriga da mãe, né, dentro do útero, se formando, ela se encontra num lugar muito calmo, muito tranquilo, muito gostoso de se estar, né? Protegido, sem muitos barulhos. Enfim, quando ela nasce, ela é exposta a uma situação completamente excessiva, né? Ela vai para um mundo onde ela tem muita informação, ela tem muito barulho, muitos estímulos para que ela tenha que se entender. Aos poucos ela vai entendendo. Então, a criança ela ainda está... O que ela está acostumada é aquela vida intrauterina. Então, fora, ele vai ter que aprender a entender esse mundo. Que mundo é esse? Né? Então, quando a gente é criancinha, a gente tem, a partir das experiências que a gente tem, né, que ainda é muito mesclado, o que é a gente, o que é ambiente, a gente vai procurar os ambientes mais confortáveis para a gente, assim como na nossa vida anterior. Exatamente. Então, o esporte sendo bem realizado, sendo bem apresentado para aquela criancinha, onde um espaço de confiança, com pessoas que tenham esse discernimento do que se fazer, como se fazer, para deixar a criança poder descobrir e se divertir, né, com lazer, com prazer, fica com marca para sempre na vida psíquica dessa pessoa, certamente. A aprendizagem, sendo prazerosa, ela tem uma outra direção, né? Parece que a fixação, ela acontece efetivamente para sempre, né? É algo que se solidifica de uma maneira muito,
muito mais segura, né? E eu acho que o grande destaque, a importância que vocês estão colocando aqui também, é a importância de que na atividade esportiva se tenha uma condução, se tenha uma orientação para que essa questão dos valores, para essa questão do desenvolvimento, ele possa acontecer de uma forma sólida e de maneira bem conduzida, né? Porque às vezes, eu falava lá na minha abertura que o primeiro contato que muitas das crianças têm com os esportes são nas atividades físicas, nas aulas de educação física na escola, né? Hoje, nem tanto, grande parte das escolas nem tem mais as aulas de educação física, o que é uma pena, de verdade, uma pena. E a gente tira essa oportunidade das crianças de usufruírem dessa ferramenta. Aí elas vão, quando dá, quando pode, né, perto das suas residências, nos condomínios, etc., para o futebol, para a pelada, mas muitas vezes de uma forma não orientada, né? Soltos. E aí, alguns valores não tão adequados também podem ser fortalecidos, né? Daí a importância de um profissional, de uma direção, de uma condução bacana e adequada para isso. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo. E eu vou para o intervalo e a gente volta. Eu quero entender como os pais podem inserir da melhor forma possível uma criança numa atividade esportiva. Se a criança não gostar de esportes, é adequado que esses pais procurem desenvolver o gosto? Como fazer isso? Ou se a gente deixar lá e forçar um pouquinho, essa criança acaba gostando. Como é que é essa história? Tá bom? Intervalo, a gente volta já. Cabeça pra cima. Hoje aqui a gente refletindo sobre a criança e o esporte, né? Buscando entender um pouco mais sobre a importância do esporte na vida de uma criança e na continuidade da sua vida adulta. Como isso pode influenciar, como pode fazer diferença na vidinha dessa criança. Às vezes a gente pensa, né? Esporte é brincadeira, não leva a sério. E a gente tem ouvido tantas histórias aí de aquele moleque, ele gostava, né? Gostava de correr, gostava de jogar bola, gostava de brigar, a nossa medalhista de ouro aí, né? Gostava aí de dar uns tapas aí nos coleguinhas e de repente a gente começa a aperfeiçoar, usar aquela característica da criança para direcionar através do esporte e transformar essa criança aí, né, numa figura de sucesso. Tantos exemplos que a gente está vendo dessa história. Como introduzir uma criança na vida esportiva? Como fazer isso? Se às vezes a criança não gosta de um esporte, dá para forçar? Eu acho que o primeiro esporte, talvez, que seja legal de se introduzir uma criança, seja o brincar, né? Vou voltar direto a essa questão da mais tenra infância, dos primeiros anos, meses de vida, como é que os pais e o ambiente que aquela criança tem podem contribuir para apresentar um espaço onde a criança possa entender, sentir, né? Nesses primeiros 2 anos de vida, a criança está muito mais voltada para o aprendizado sensorial, de percepção. Ela não tem linguagem ainda, não tem como concretizar as experiências que ela está tendo. Então, através do que ela sente, do que ela percebe, ela vai criando hipóteses. Como é que é a criança dentro de uma piscina? Como é que ela dentro de uma água? Como é que enxergar fora da água? Como é que enxergar dentro da água? Como é que é o movimento corporal dela dentro de uma água? É diferente, que tem uma resistência. Será que a criança gosta? Ou tem crianças que quando entram nessa situação bem novinhos, já não gostam, não tem muita vontade de participar daquilo, mas gostam de correr. Quando começam a correr a partir de 1 ano de idade e gostam muito de se movimentar, de pular. Será que não vale a pena olhar e perceber até que ponto essa criança tem mais facilidade de brincar? Eu acho que isso talvez seja o primeiro foco, né, de introdução de um esporte na vida de uma criança. A brincadeira pode nos dar a chance de permitir qual a maior habilidade dela, né? Para onde, o que ela gosta de fazer. E aí, a partir daí, explorar. Quem sabe direcionar, né? Às vezes também a criança ela pode deixar de gostar de uma atividade porque foi forçada, né? Sim. Ou teve um trauma. Tem, por exemplo, uma realidade aqui de Rio de Janeiro, muita praia, piscina, não sei o quê. Você vai, a criança tomou um caldo na onda, começa a ter medo de água. Isso pode atrapalhar a atividade esportiva da criança? Olha, a atividade esportiva em si
Não, talvez o nadar sim, mas ela pode procurar outras modalidades, como a gente está vendo agora na Olimpíada. São inúmeras modalidades e a maioria não conhece a metade delas, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem a tendência de quê? Futebol, natação, são os que eu mais vejo, pelo menos, e vôlei. Né? Mas quantas outras modalidades nós temos? Quantas outras opções nós temos a oferecer a essas crianças? Né? Então, eu não acredito que atrapalhe na atividade, mas pode ser que ela fique resistente ao nadar. Eu dei o exemplo da questão da onda, mas a minha pergunta é muito mais, às vezes, a um trauma. A criança foi brincar de jogar bola, levou um chute danado, às vezes quebrou, machucou e tal. Aí ela começa a achar que aquela atividade é muito ruim. Ela até gostaria, mas ela tem medo, o medo que está enrustido. A gente mas isso pode ser trabalhado. Não percebe, né? Esse medo, se for assim, um medo só por ter acontecido uma situação, a gente pode trabalhar esse medo. Aí, se depois ela achar que aquele esporte ou aquela atividade não é para ela, escolhe outra, mas pode ser trabalhado também o medo. Daí a importância de ter pessoas próximas que possam falar sobre aquilo que está acontecendo com a criança, que pode estar acontecendo. Será que ficou com algum medo? Senta aqui comigo, fala um pouquinho para mim o que aconteceu. Não precisa ser psicólogo para isso, né? Pai, mãe, educador físico, né? Por que você não gosta, né? O que aconteceu? Fala para mim, vamos pegar o mar outro dia que esteja mais calminho, vou com você, e aos poucos aquilo vai se desmistificando. Existe uma idade certa para a gente introduzir a criança em algum tipo de esporte? Por exemplo, crianças até 12 anos, quais são os esportes mais indicados? Como é que é esse processo? Existe um tempo certo? Tempo que só é brincadeira, mas para começar de verdade a praticar uma atividade esportiva já num caminho de formação, existe um tempo certo? Eu vejo assim, o exercício, ele deve se iniciar quanto mais cedo possível. Né? Um bebezinho, às vezes aquele ato da criança estar deitadinho, você está com um chocalhinho, aquilo você já está estimulando ela. Né? A criança está deitada e você estimula o chocalho do lado direito dela para fazer ela girar. Você está ensinando ela a rolar, a o engatinhar, o andar. Então, isso tudo é importante, a gente não pode pular etapas, né? Então, porque é nesse período que você vai desenvolver a questão da criança do engatinhar, do correr, do saltar, do equilíbrio, da lateralidade. Então, você tem que trabalhar isso já pequenininho. Nasceu, você já está ali, né? Na parte emotiva, do sorriso que você dá para a criança, da música que você canta, do toque, tudo isso faz parte. E depois, mais para frente, quando ela tiver mais ou menos com uns 13 anos, daí ela já vai poder ter uma ideia mais ou menos de tudo que ela já vivenciou anteriormente, qual o esporte que ela mais gosta. De repente, por exemplo, eu fui uma criança que eu pratiquei vários esportes, vários esportes. Minha mãe me colocou para fazer natação, porque eu pedi para fazer natação. Eu gostava fiz balé, fiz jazz, fiz ginástica artística, fiz ginástica acrobática, fiz ginástica de trampolim, fiz N atividades. E eu amo fazer esporte. E meus pais me permitiram vivenciar isso. Mas chegou uma determinada idade, né, que é mais ou menos aos 13 anos, onde você escolhe. E você fala assim, não, eu quero me especializar nisso. E aí você vai começar a fazer um trabalho específico. E aí vai começar a pensar em uma competição, alguma coisa. Mas anteriormente, quanto maior o número de vivências que essa criança puder ter, melhor. Entendeu? Então, para praticar esporte, todo tempo é tempo. Mesmo a competição, desse aspecto que ela colocou, mesmo a competição, pode começar em qualquer idade ou a gente deve ter um cuidado e ter um tempo certo.
um tempo de maturidade já, maturidade mais emocional, mais psicológica, mais psíquica e tal, que é indicado, aí sim a criança pode começar, efetivamente a criança ou adolescente pode começar a competir. Alguma indicação técnica disso ou não? É livre? Sem dúvida, eu acho que para falar de competição dentro do esporte, não sei se a Camila concorda, mas que precisa passar por muitas etapas. Toda essa base, né, que a Tatiana está falando, da apresentação que o esporte tem para oferecer para uma criança, dela reconhecer o que ela faz, o que querem que ela faça. Será que o que querem que ela faça, ela quer fazer? Será que ela faz bem aquilo que estão colocando ela para fazer? Será que ela pode e tem condições de fazer aquilo? Passando por todas as etapas, né, de uma criança mais crescidinha, 5 a 10 anos, onde ela vai entendendo a importância de um trabalho em equipe, de estar com outras crianças, de compartilhar uma atividade, de entender os valores do esporte, de saber o que é ganhar, o que significa perder. Aliás, a gente perde muito mais do que a gente ganha, né? Não só no esporte como na vida, né? Acaba que o esporte ele fica sendo uma metáfora pequena do que, de fato, é a nossa vida, né? É lidar com as dificuldades e tentar, quando não consegue, né, ter sucesso, criar novas oportunidades para tentar passar. E só assim, só aí, depois que passou toda essa parte que é fundamental com a criança de 10, não sei quando, que momento que começam as competições, mas que acho que a partir daí de um entendimento mais amplo, sim, ganhar é legal, ganhar faz bem, ganhar mexe com a nossa química do cérebro, aquela dopamina que a gente libera, endorfina, que são sentimentos muito gostosos, mas que não fica só nisso, não é apenas isso. Bom, assim, na teoria isso é maravilhoso, passar por todas essas etapas, mas a gente sabe que na realidade não é assim. Para os atletas, pelo menos de alto rendimento, eles começam o mais cedo possível. Na ginástica artística é um dos que está lá, criancinha com 3, 4 anos já está lá treinando forte e querem aumentar cada vez mais o treino, igual no futebol também. E assim, não é muito respeitado esse limite de maturidade. Mas existe uma indicação, assim, técnica, profissional, que a gente devesse respeitar? Existe alguma? Como eles estavam falando, é seguir o passo a passo, o entendimento da criança. Uma criança de 4 anos não vai entender ainda exatamente o que é ganhar, o que é perder, o que é uma competição, o que eu estou fazendo é por lazer, não é para agradar alguém, é para me agradar. Ela ainda não vai ter essa noção. Então, eu acredito assim, que a partir dos 12 anos, também depende de criança para criança. Eu não posso colocar uma idade definida porque cada um se desenvolve de uma forma diferente. Então, algumas podem compreender um pouco mais cedo, outras podem compreender um pouco mais tarde. Então, fica de indivíduo para indivíduo. Mas, quando é num esporte de alto rendimento, eles já começam um treinamento forte desde cedo, mesmo sem a criança ainda saber se é aquilo ou não. Pode ser um sonho dos pais, alguma coisa do tipo, e não da criança. Nessa linha tem uma pergunta aqui para vocês, que muitas vezes pais atletas, né, eles têm a sua carreira, estabelecem a carreira e, de repente, eles são mal sucedidos e tal, e eles começam a querer buscar o seu sucesso através dos filhos e impõem aos filhos determinadas modalidades de esporte, etc. Como lidar com isso? Como trabalhar essa questão? Como isso pode afetar esse filho, né? Ao ter que cumprir uma missão que, na verdade, não é dele, talvez ele nem gostasse dela, eles projetam o sonho deles para os filhos, né? E impõem isso. Como lidar com essa questão? Eu vejo isso é algo muito ruim, né? E é muito comum. Infelizmente, eu como professora de educação física, eu dou aula de ginástica artística, conhecido também como ginástica olímpica, e algumas vezes eu vejo isso, né? Os pais chegam e já querem saber, e aí, meu filho leva jeito, minha filha leva jeito, vai ser um atleta, né? Mas a gente não está se preocupando com isso, a gente quer que ele desenvolva, a gente quer que ele goste daquilo, é tudo de uma forma lúdica, brincando com a criança. E os pais, às vezes, colocam essa pressão em cima da criança, sendo que ela não tem maturidade psicológica para isso, sabe? E pode acabar acontecendo o contrário, o inverso. Aquela criança pode ter uma saturação com relação àquele esporte.
De repente, ela até realmente, você olha para ela e fala assim, nossa, ela tem todas as valências físicas importantes para ser um bom atleta nessa modalidade. Mas os pais colocam tanta pressão em cima da criança, tanta responsabilidade, que ela não tem maturidade psicológica para aquilo, que daqui a pouco ela não quer mais. Uhum. Isso é muito comum a gente ver. Aí a criança fala assim, não, eu não quero mais. E você olha e fala assim, nossa, mas você leva jeito para isso, você é bom nisso. Mas ela não quer mais, porque a forma que deveria ter sido apresentado, sabe? Você tem que sair de casa. Eu vejo algumas alunas minhas, as mães falam que já está desde cedo com a roupa da ginástica, né? Querendo ir para a ginástica. A ginástica é só à noite, já está desde cedo com a roupa da ginástica. Mas aí é aquela mamãe, né, que não foi bailarina ou tal, queria ser bailarina, aí põe a roupinha da bailarina. Não, mas aí no caso, elas que pedem para colocar a roupinha, que elas ficam ansiosas para irem para a ginástica. Por quê? Porque a criança gosta do que ela faz. E tudo que a gente faz porque a gente ama, porque a gente gosta, dá certo, é outra coisa. Maravilha, né? É verdade. Ainda que ele consiga até resultados bons naquele esporte, mas se ele não gosta, ele vai ser alguém frustrado, porque o resultado não significa que você é alguém feliz. O fato de você ter ganhou uma medalha de ouro, não significa que você é feliz. Verdade, isso aí. Né? Dando continuidade a isso, que acho que é super rico falar sobre isso, que acontece a todo momento, né? Crianças que se formam a partir do desejo dos pais. Desejos esses que foram frustrados pela vida. Todo mundo tem sonhos na vida. E alguns se realizam, muitos não se realizam. E a gente tem essas ideias de que os nossos filhos vão ser os nossos, vão dar essa continuidade, vão ser eles que vão, se eu não fiz, eles vão fazer. Isso é um perigo, na verdade. É totalmente uma imposição, como palavra que você muito bem usou, quando a imposição deixa de ser alguma coisa do meu querer, da minha vontade. É alguma coisa que eu tenho que fazer pelo outro. Né? E a criança, dependendo da idade, do nível de maturidade que ela vai vir a ter, é muito difícil ela questionar esse desejo dessa mãe que quer que ela se vista de bailarina. Ela acha que ela tem que agradar a mãe. E aí, a partir daí, começam-se os desenvolvimentos das possíveis futuras patologias, né, mentais da criança, que vão aflorescer, podem aflorescer nesse momento de infância, que a gente tem como tomara que aconteça nesse momento, para que a gente possa, tendo um acompanhamento técnico, poder fazer alguma coisa nesse momento, ou vai ter que ser lá na frente, né, com atendimentos futuros, né, para tentar recuperar as patologias que vão estar se desenvolvendo mais para frente. Mais difícil ser tratado. É isso aí, né? Na psicologia esportiva, quando os pais procuram clubes ou algum local para o intuito da criança se tornar um atleta, a gente faz primeiro a entrevista com os pais e aí a gente já consegue perceber se aquele desejo é dos pais ou se é da criança. Só pelo jeito dos pais falarem, na entrevista a gente já consegue perceber. Esse desejo é seu, mas tudo bem. Né? E a gente pode observar depois nos treinamentos, nas aulas, como elas se comportam. E aí você confirma se realmente é o desejo dos pais ou se a criança... Pode ter sido um desejo dos pais, mas a criança gostou, ou se é um desejo dela também, a gente faz esse acompanhamento também, né? Então, a gente consegue ter uma noção melhor. E uma coisa bacana é porque também nesses casos, quer dizer, se você não fracassou, porque acho que perder na prática de um esporte, de uma competição, não é fracassar. Você foi lá, você competiu, de repente você não ganhou. Né? Mas você não perdeu, né? Sempre tem um ganho. E aí, você quer dar continuidade a isso? Incentiva seu filho, né? a praticar um outro esporte, a ser campeão naquilo que é o ponto forte dele, né? Por que não? E com a quantidade de pessoas, crianças e pessoas que fazem esporte, aquelas que chegam a ser atletas de alta performance são pouquíssimos. Os pais que já colocam os filhos para serem atletas grandiosos e ganharem medalha, que é isso? Não é qualquer um que ganha medalha. Tem que ser desenvolvido, tem que ter habilidade, tem que ter uma série de características. E é engraçado, né, que assim, por exemplo, vou dar o exemplo agora da Olimpíada, já que a gente está vivendo esse momento, né? Os torcedores, mas fulano não ganhou medalha. Gente, só para ele conseguir chegar até a Olimpíada...
Ele já fez um esforço enorme. E todos os atletas que estão na Olimpíada treinam tanto quanto ele para ganhar. Campeões, né? Já são medalha, campeões. Exatamente. Vamos combinar. Gente, eu já preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo e volto. Quero continuar com vocês. Tem uma propaganda que tem passado aí que eu acho fantástica, né? Porque eles mostram, e acho que o garoto está jogando bola, eu acho que é futebol, o que consta na propaganda. Mas a propaganda chama a atenção, acho que ele vai bater uma bola, bater um pênalti, alguma coisa, e eles dizem, ele não está só batendo pênalti, ele está aprendendo a tomar decisão. Né? Eu acho que é lindo esse negócio. Queria conversar com vocês um pouquinho isso. Quais são as principais habilidades mesmo que a gente pode fortalecer aí nessa galera? Reforçando o que você disse, a gente viu, né, atletas que ficaram assim muito tristes, copiosamente tristes, porque não ganharam a medalha de ouro, mas levaram uma medalha de prata, né? Saber ganhar ou perder, saber tomar decisão, saber trabalhar em equipe. Quais são as principais habilidades mesmo que a gente pode desenvolver através do esporte e levar para a vida toda, tá? Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. E aí, você tem sido um incentivador do seu filho na prática de esportes? Se ele não tem a oportunidade de praticar isso na escola, você está criando algum tipo de oportunidade para que seu filho se desenvolva através dos esportes? Você entende a importância dessa prática no desenvolvimento físico, mental, intelectual, relacional, né, dessa criança? Vamos falar um pouquinho disso, vamos falar dessas habilidades, dessas características que o esporte permite serem desenvolvidas nas crianças e que elas vão levar para a vida toda. Como é que é isso? Eu observo muito, vejo a evolução dos meus alunos, principalmente porque eu trabalho com crianças a partir de 3 anos de idade. Então, às vezes, é o primeiro contato que ele está tendo com uma atividade física, com um esporte. Uhum. E aí é nítido ver a evolução. Né? Às vezes, num passar de uma trave, ele cai, e aí a tendência da criança é você olhou, você viu que não aconteceu nada, né? Uhum. Mas a tendência da criança é ficar ali chorando, se lamentando, eu caí, né? Querer chamar a atenção. Aí você fala assim, não foi nada, vamos lá, levanta, é assim mesmo. Na ginástica, a gente cai e depois a gente levanta. Isso, mais pra frente, olha o que isso vai refletir na vida daquele adulto, né? Que na vida, às vezes, você cai. Né? Às vezes as coisas não acontecem como você gostaria, mas você levanta. Você não vai ficar a vida toda ali chorando, se lamentando. Uhum. Caiu, levantou. A questão do medo. Muitas vezes eles chegam e eles têm medo, eles são inseguros. E aí falam, eu não consigo. Consegue? Eu estou aqui para te ajudar, você consegue, vamos lá. E é uma delícia, né? Quando você, um negócio, você está morrendo de medo de fazer, e você vai... E aí, quando eles começam, você vê que eles começam a perder aquele medo e começam a fazer, e você começa a elogiar. Muito bom, você é muito corajoso. Viu como é que você pode? É só acreditar que você pode, que você faz. E isso ela está internalizando isso. Aham. E ela vai levar isso para a vida toda dela. Aham. Não só para aquela jogada, mas para outras atitudes na vida. Falando do desenvolvimento da criança, assim como eu falei dessas primeiras etapas, de 0 a 2 anos, ela se confunde um pouco. O que é o corpo dela? O que é o corpo o que é ambiente? Eles se misturam muito, a criança não tem essa noção. E ela, à medida que vai se desenvolvendo, vai entendendo um pouco do que cerca ela vai compreendendo que meu corpo vai até aqui, o ambiente vai até ali. São dois entes diferentes. Como é que eu me relaciono com ele? Como é que será que o meu braço se movimenta? Eu gosto de movimentar meu braço, eu tenho um limite, que até onde eu posso alcançar e e regras que o ambiente me estabelece para que eu possa, que me permita fazer algum tipo de prática. Então, essa interação entre os limites do meu corpo e o estabelecimento daquele ambiente que ele me fornece para que eu possa, dentro daquele espaço, realizar a atividade,
já começa a atribuir indiretamente valores para aquela criança, que ela vai entender, vai começar a tomar decisão, até onde eu posso ir. Peraí, até depois daquele limite eu não posso ir. Meu braço não alcança e eu não posso passar, porque senão a bola sai. Né? Então, aos poucos, a criança vai começar a entender que existe um tempo para aquela prática, não é o tempo todo que ela vai ficar ali. Vai começar numa determinada hora e vai acabar uma determinada outra hora. Então, ela vai começar a se entender espacialmente e temporalmente, para que ela possa se compreender melhor como um todo, né? Como um ser humano mais desenvolvido, um adulto vai ficar. Acho que tem essa dimensão, né, dela poder entender e aprender os seus próprios limites, aprender que existem limites e aprender muitas vezes que eu tenho um limite, mas de repente eu posso superá-lo. Como se meu braço só vai até ali, o que é que eu posso fazer para o meu braço ir além? A gente vê muito isso, né? Nas Olimpíadas a gente tem a oportunidade de ver como é que pode, o cara saltou aquela, estabeleceu uma meta, ninguém acreditava, a gente teve aí o nosso medalhista, né? Aconteceu isso agora, salto com vara, Foi, né? E que todo mundo ficou surpreso, ninguém acreditava, mas ele estabeleceu um limite e foi além, né? Foi além, saltou. Então, também é a oportunidade da gente aprender que limite, ele tem dois lados, né? Uma coisa diz até onde você ir, mas diz também que você pode se superar, que você pode ir além. A psicologia esportiva se preocupa com isso, ela trabalha essas questões. Com certeza. Como eu falei no início, né? Antes de pensar em se criar um atleta, a gente pensa em criar um cidadão, a personalidade desse indivíduo. Então, podemos ensinar valores como respeito, lealdade, podemos ensinar resiliência, que a gente, né, nós psicólogos usamos mais esse termo, que é vamos lá, não conseguiu? Vamos de novo. O exemplo do Thiago agora, do salto com vara, totalmente resiliente, né? O Diego Hipólito, a mesma coisa. Nas 2 últimas Olimpíadas, ele caiu e nessa agora ele conseguiu a medalha. Então, assim, resiliência é mostrar, eu errei, beleza, mas eu posso conseguir de novo. É mostrar para você mesmo que você tem capacidade, que você pode superar os seus limites, claro que não no modo exagerado de se contundir, chegar a alguma contusão, mas que eu posso superar os meus limites, posso respeitar os meus adversários. E muitas vezes são mentais, né? Isso, também, né? E assim, eu posso me superar a cada dia, eu posso com isso. E isso não leva só para o esporte, leva para todos os âmbitos da sua vida. Com certeza. Essa questão, né, do respeito, o respeito pelo outro que perde, né? O respeito pela dor do outro, né? Quando você aprende a respeitar isso, isso não fica só no esporte, isso vale para tudo. Você começa a olhar o outro, olhar o teu próximo de uma forma diferenciada, né? Essa coisa de você saber que você pode sim ir buscar superar os seus limites, mas para isso não é de graça, né? Você tem que investir, você tem que se aprimorar, você tem que treinar, você tem que vencer os seus medos, né? Essa superação que muitas vezes se reflete lá no exercício, ela vem dessa superação dos teus medos, das tuas tensões, né? Desse emocional. Trabalhado aí, né? Só supera quem sabe que tem, quem aceita que tem, né? Quem confia que tem. Exatamente. Quem acredita. O que a Camila falou da história do Diego Hipólito, ela é incrível, né? Porque o Diego Hipólito, antes de 2008, ele era o campeão mundial, né, de ginástica. E então ele entrou com uma favoritismo muito grande, tanto na Olimpíada de 2008 como de 2012. Só que ele teve quedas muito parecidas, né? Que foram quedas, inclusive, que uma pessoa de alto nível não teria. E ele aprendeu, ele refletiu sobre ele. E ele ainda pensou em desistir, mas ele continuou e agora ganhou a medalha. Sim, tocou nas limitações dele, mexeu, viu que ele era falho. Todo mundo é falho. Quais eram as falhas que ele tinha que poderiam ser aprimoradas e outras que talvez não pudessem ser. E hoje, esse ano, depois de 8 anos, consegue um excelente resultado aqui na Olimpíada atual,
fazendo uma demonstração maravilhosa de alto nível, né? Trabalhando Novamente. as suas falhas, trabalhando, né, os pontos que poderiam ser negativos, trabalhando pontos de fragilidade e vencendo. E vocês estão falando aí, me remete para uma outra questão que eu acho que é bacana também, é aquela coisa de desenvolver a humildade, né? O esporte desenvolvendo também esse sentimento, esse espírito de humildade. Eu sou bom, mas olha lá, né? Eu sou bom, mas tem um mundo aí ao redor. E eu preciso estar o tempo todo atento a isso. Quando a gente vai muito de salto alto, achando que só a gente dá conta, a gente viu muitas histórias... A chance de tropeçar é maior. Não é? Aí o tropeço pode ser maior. E aí a gente pode exatamente estar às portas da derrota na hora que a gente começa a achar que só a gente Você precisa estar confiante, mas não arrogante. Tem uma grande diferença. Eu confio no meu potencial, mas eu sei que os outros também são tão bons quanto eu. Então, não posso entrar achando que eu sou o melhor de todos. Eu quero o melhor, mas posso não conseguir. Na prática, a gente pode trabalhar muito isso. E como você tem uma turma, tá, que não é uma turma homogênea. E você vê que alguns têm mais facilidade para determinadas habilidades do que outros. E é comum, às vezes, aquela criança que, de repente, aquela criança que consegue saltar mais alto, né? Ela, tipo assim, se acha, né? Tipo assim, eu sou o saltador. E aquele que não salta quase nada porque é baixinho, tem dificuldade, você não consegue. E aí você começa a fazer atividades onde várias habilidades vão ter que ser utilizadas. E ele vai começar a perceber que aquele que é o baixinho, que ele fica falando, olha, eu salto mais alto do que você, que ele vai precisar dele para conseguir transpassar um obstáculo. Porque a habilidade que eu coloquei para passar aquele obstáculo, os baixinhos vão passar melhor. Entendeu? Então, isso a gente pode trabalhar isso com a criança. E aí, ao término da aula, a gente tem um momento de conversa, eu gosto de fazer isso, para mostrar para eles o que foi trabalhado, a importância da gente respeitar o amigo, que nós somos uma equipe, que se a sua amiga não consegue fazer, o seu amigo não consegue fazer, você não tem que rir dele, você tem que ajudar ele. Se você sabe, você fala, olha, eu posso te ajudar, faz assim. Se nós ajudarmos uns aos outros, todos nós vamos evoluir de forma muito melhor. E eles começam, e aí quebra essa coisa da vaidade, tipo assim, eu sou o melhor. Não, eu posso ser muito bom nisso, mas naquele ali o meu amigo é melhor do que eu, sabe? E aí um respeita o outro, é bem legal isso. Isso aí, questão da humildade que você estava falando, que vocês estão falando, é justamente isso, né? Só quem consegue desenvolver essa humildade, quem consegue reconhecer numa outra pessoa que é diferente de mim, alguém potente também que possa me enriquecer, possa estar ali junto, na mesma atividade, né? Mesmo sendo o adversário, né? Que às vezes é confundido o adversário com o inimigo. É verdade. Né? Isso aí, quando a gente começa a introduzir as competições antes de passarem todos aqueles valores importantes que a gente estava falando da base. Né? Então, quando a gente começa a reconhecer o outro como alguém potente, alguém capaz, alguém também que pode me ensinar, que eu posso aprender, que eu posso fazer, me espelhar para que futuramente eu faça que nem é ele, né? No que ele tem de bom, assim como a Tatiana falou, aí sim eu consigo me abrir para o mundo e poder, ao invés de pensar no meu próprio umbigo, eu poder olhar de uma forma mais compartilhada a vida, não só como esportista, como cidadão, né? Que a gente vê como exemplo hoje, infelizmente, dos nossos adultos que gerenciam o nosso país, é justamente o contrário, né? Cada um olhando para o seu próprio umbigo, estabelecendo as suas metas e fazendo, inclusive, ultrapassando as regras para conseguir chegar lá. Verdade. Aí num processo onde desconsidera o outro, né? Sim. E aí é isso, são valores mesmo, né? Que a gente aprende no esporte, são desenvolvidos e que eles valem para toda a vida, né? Não é à toa que muitas vezes os grandes desportistas, nas suas diferentes modalidades, depois vão ser treinadores, né? E vão formar novos times e vão desenvolver pessoas com muito sucesso, né? Porque eles sabem utilizar todo esse potencial. Eu já vou aí para o nosso último intervalo e a gente volta agora para considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima.
É muito normal, a gente chega nesse tempo final assim, aí a gente tem um monte de coisa que a gente quer falar, né? Parece que, ó, não fica preocupado não, tá? Normal, cabeça para cima é assim, a gente quer provocar o pessoal, quer chamar a atenção, aí para a importância do esporte, dessa questão toda no desenvolvimento das crianças, e por isso foi muito bom mesmo, muito bom conversar com vocês, eu acho que a gente pôde falar sobre isso e mostrar, né, que esporte e criança tudo a ver, tudo a ver. Esporte, criança, adultos saudáveis, com certeza, né? Com certeza. Brigadíssima pela presença, participação de vocês. Seu tchau para o telespectador, rapidinho. Ai, muito rápido. Vamos pensar. Bom, lembrar sempre que a psicologia não é só para quem tem algum problema, alguma coisa, é para o desenvolvimento pessoal, para o autoconhecimento e assim também no esporte. Então, a psicologia esportiva pode ajudar muito. Nesse desenvolvimento muito todo. Isso aí, bacana. Agradecer o convite, dizer, né, para concluir que o esporte não é fundamental, mas é uma ótima ferramenta, assim, com qualquer arte, música, né, no desenvolvimento de uma criança para ela se tornar um cidadão um pouco mais antenado com o seu meio no qual ele vive, que vai estar sempre compartilhando com outros, nunca vai estar sozinho. Bacana, bacana. E vamos chamar atenção para isso, né? Criança, esporte, cidadãos melhores, né? Formação de cidadãos. Quero agradecer o convite de estar aqui mais uma vez e deixar algo para os pais, os responsáveis refletirem com relação à educação dos seus filhos, de que os pequeninos são herança do Senhor, que eles são uma preciosidade e que a gente, por mais difícil que seja, de repente levar seu filho, a criança com quem você está responsável em cuidar, levar para fazer um esporte, mas não deixa isso passar, não deixa esse momento passar, porque você vai fazer parte da construção do caráter dessa criança e quando ele tiver adulto você vai olhar e vai falar, valeu a pena. Valeu a pena, eu faço parte dessa construção. É isso aí. Né? Que coisa boa. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença e participação de vocês. Tá aí, recado dado, né? Terminamos o programa, você já sabe, com boa música. E quem canta pra gente hoje, encerrando o programa, é DN1. Boa música, bom trabalho, bom tudo para vocês e paz. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra alegrar teu coração. Mais que uma canção